1. A primeira fotografia. A primeira fotografia do mundo feita em uma câmera foi tirada em 1826 por Giuseppe Nicephore Niepce. A fotografia foi tirada a partir das janelas de Niepce, na região de Borgonha, França. Esta imagem foi capturada através de um processo conhecido como heliografia, que utilizava de betume. Ele precisou de 8 horas de exposição à luz de uma placa de estanho, coberta com betume da Judeia, e instalada no fundo de uma câmera escura. 2. A primeira fotografia colorida. Ela foi feita pelo físico-matemático James Clerk Maxwell. O inventor do SLR, Thomas Sutton, foi o homem que apertou o botão do obturador, mas Maxwell é acreditado como autor do processo científico que fez isso ser possível. Para aqueles que têm problemas para identificar a imagem, é um arco de 3 cores. 3. A primeira fotografia de lançamento de foguete no Cabo Canaveral. Um fotógrafo da NASA tirou a primeira fotografia de um lançamento do Cabo Canaveral em julho de 1950. O foguete sendo lançado era conhecido como Bumper 2. A foto também mostra claramente outros fotógrafos alinhados e prontos para começar suas imagens do evento. 4. A primeira fotografia digital. Ela foi tirada por volta de 1957, quase 20 anos antes de um engenheiro da Kodak inventar a primeira câmera digital. A foto é uma varredura digital de uma foto inicialmente feita em filme. A imagem retrata o filho de Russell Kirsch, e tem uma resolução de 176 por 176, uma fotografia quadrada digna de qualquer perfil de Instagram. 5. A primeira fotografia de uma pessoa. A primeira fotografia em que um ser humano apareceu foi em um instantâneo capturado por Louis Daguerre. A exposição durou cerca de 7 minutos e teve como objetivo capturar a Boulevard du Temple, uma rua em Paris, na França. No canto inferior esquerdo da fotografia, podemos ver um homem de pé tendo seu sapato polido. Ele ficou lá parado tempo suficiente para sair na foto de longa exposição. Uma análise mais aprofundada do quadro encontrado mais tarde tem algumas outras figuras. Você pode encontrá-los. 6. O primeiro autorretrato. Antes das selfies inundarem as redes sociais, Robert Cornelius, lá em 1839, 185 anos atrás, configurou uma câmera e ficou em primeiro plano para fazer o primeiro autorretrato do mundo. Isso aconteceu em City Center, Filadélfia, Estados Unidos. Cornelius sentou-se em frente da lente por pouco mais de 1 minuto, antes de deixar o assento e cobrir a lente. A fotografia agora é icônica. 7. O primeiro trote com uma fotografia. O primeiro trote feito com uma fotografia foi em 1840 por Hippolyte Bayard. Ambos Bayard e Louis Daguerre lutavam para reivindicar o título de pai da fotografia. Bayard tinha supostamente desenvolvido seu processo de fotografia, antes de Daguerre apresentar o daguerreótipo. Em um movimento rebelde, Bayard produziu esta fotografia de um homem afogado alegando que ele se matou por causa da disputa. 8. A primeira fotografia aérea. A primeira fotografia aérea não foi feita por um drone, com certeza, e nem por um avião. Ela foi capturada de um balão de ar quente em 1860. Esta fotografia aérea mostra a cidade de Boston a 610 metros de altura. O fotógrafo James Wallace Black intitulou seu trabalho Boston, como uma águia e um ganso selvagem veriam. 9. A primeira fotografia do Sol. Ela foi feita pelos físicos franceses Louis Fizeau e Léon Foucault, em 2 de abril de 1845. O instantâneo foi capturado usando o processo do daguerreótipo. Não diga isso a Bayard. Se você observar a fotografia com cuidado, pode detectar várias manchas solares. 10. A primeira fotografia espacial. Ela foi feita pelo foguete V2, que foi lançado em 24 de outubro de 1946. A foto mostra a Terra em preto e branco a partir de uma altitude de mais de 100 km. A câmera que fotografou foi uma 35mm que tirou um quadro a cada segundo e meio, enquanto o foguete subia em linha reta para a atmosfera. 11. A primeira foto de notícia. Enquanto o nome do fotojornalista pode ter desaparecido, o seu trabalho continuou.
Esta fotografia, tirada em 1847 por meio do processo daguerreótipo, foi pensada para ser a primeira fotografia de uma notícia. Ele mostra um homem sendo preso na França. 12. A primeira fotografia de um presidente. John Quincy Adams, o sexto presidente dos Estados Unidos, foi o primeiro presidente a ter sua fotografia tirada. O daguerreótipo fotografou em 1843, um bom número de anos após Adams ter deixado seu cargo, em 1829. 13. A primeira fotografia de um relâmpago. Raios podem ser um assunto interessante para capturar, e o primeiro fotógrafo a pegar um, fez isso em 1882. O fotógrafo Elian Jennings usou suas descobertas para mostrar que o raio era muito mais complicado do que se pensava. Observe como o raio cria ramos. 14. A primeira fotografia da Lua. Ela foi tirada por John W. Draper em 26 de março de 1840. A fotografia foi feita de um daguerreótipo do observatório na Universidade de Nova York. A imagem, em seguida, adquiriu uma quantidade significativa de danos físicos. 15. A primeira fotografia da paisagem colorida. A primeira paisagem colorida para mostrar o mundo em cores foi feita em 1877. O fotógrafo, Louis Dupuis do Aaron Arthur, foi um pioneiro na fotografia a cores, e foi o cérebro por trás do processo que criou esta foto. O clique mostra o sul da França e é apropriadamente intitulado Paisagem do Sul da França. 16. A primeira fotografia da Terra a partir da Lua. A Terra foi fotografada a partir da Lua em toda sua glória em 23 de agosto de 1966. O Lunar Orbiter viajava nas imediações da Lua quando fez a foto e, em seguida, foi recebido no Robledo de Cherville, na Espanha. Esta foi a 16ª espaçonave a orbitar a Lua. 17. A primeira fotografia de um tornado. Esta imagem de um tornado foi feita em 1884. A fotografia foi em Anderson County, Kansas, Estados Unidos. O fotógrafo amador Adams pegou e sua câmera tirou a fotografia a 22 km de distância do tornado. 18. A primeira fotografia de Marte. A primeira imagem do planeta Marte foi feita pelo Viking 1, logo depois que pousou no planeta vermelho. A fotografia foi tirada em 20 de julho de 1976. Com isso, a NASA cumpriu a sua missão de obter imagens de alta resolução da superfície do planeta. As imagens foram utilizadas para estudar a paisagem de Marte e a sua estrutura.